vamos ficar de pé e vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Vocês estão comigo? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Eu vou ler de novo. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Podeis assentar. Meus irmãos, nós tentamos compreender em algumas semanas o que dizem as normas internacionais e as leis do direito brasileiro quanto à criação de filhos, naquilo que diz respeito à criação de filhos, tentando fazer uma espécie de panorama de como a sociedade conduz as coisas, de como a sociedade enxerga a tarefa da paternidade, da maternidade, e, inclusive, nesses momentos, nós nos dedicamos a alguns temas atualíssimos, como foi o caso da vacinação de crianças a partir de 5 anos e também quanto ao homeschooling. Conversamos a respeito disso, colocando algumas questões legais. Bom, a partir de agora, nós vamos nos voltar, uma vez compreendido o contexto, o entorno, nós vamos nos voltar para o ensino bíblico sobre criação de filhos. Agora, eu já advirto aos meus irmãos que ensino bíblico sobre criação de filhos, e agora eu vou me voltar para o Antigo Testamento e me concentrar da queda aos patriarcas, eu já posso dizer que o ensino não é exatamente tentando entender qual foi o problema de Adão pelo fato de que seu primeiro filho foi um assassino. A tarefa não é exatamente entender o que fez Abraão para ter um filho tão dócil, ou o que fizeram Jacó e Rebeca para terem filhos tão diferentes, com problemas tão diversos também, um muito mais violento, outro muito mais fraudador. Não é isso. E essas histórias não estão aqui sendo contadas exatamente para isso, para uma espécie de colheita de conselhos morais. Talvez existam histórias por aí ainda mais importantes para isso. O que nós queremos saber é, a partir da maneira como Deus lida com a humanidade, e especialmente como Deus conduz a obra da salvação, qual é o lugar da criação de filhos nesse projeto? A partir do modo como Deus conduz as coisas, o que Deus quer de nós como pais e mães, e o que Deus quer de nossos filhos, e qual lugar que os nossos filhos ocupam no plano inteiro. Quero saber se vocês estão me entendendo. Sim ou não? Então é isso que nos interessa nesse momento. Muito bem. Como é que a gente deve começar? A gente deve começar com Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Por quê?
Porque quando nós nos debruçamos sobre a criação, nós encontramos ali pelo menos 3 mandamentos criacionais. Eles são referentes ao culto, ao trabalho e ao casamento. Veja, é assim que tudo começa, com mandamentos criacionais, com mandatos de natureza cultural. Estes mandados, estas ordens, que são também mandatos, em certo sentido, porque o homem age em nome do Criador, e ao mesmo tempo são ordens, são comandos divinos, eu repito, eles têm relação com o trabalho, com o casamento e com o culto. Esses mandados criacionais são ordens divinas definitivas para como o homem deveria viver de modo a agradar a Deus. E, de fato, trabalho, casamento e culto são instituições permanentes. São presentes ou devem estar presentes hoje, na atualidade, como no Éden. E se esses mandados são constantemente alvos de ataques, de distorções, de questionamentos, isso apenas reflete quão distante está a humanidade do Criador, quão alienada é a humanidade do Criador, e não que essas instituições caducaram, perderam a razão de ser. De fato, a coisa central da vida de todo homem, de toda mulher, gira em torno de trabalho, casamento e culto. O culto é o propósito último da criação e inclui o dever, a tarefa de fazer tudo mais acontecer para a glória do Criador. O trabalho, expresso na ordem de sujeitar a criação, versículo 26 e versículo 28 de Gênesis capítulo 1, deveria ser feito como expressão de piedade e com regularidade. E o que eu estou dizendo é, o trabalho nunca foi coisa excepcional. O trabalho não surge com a queda. O trabalho se torna uma fadiga, um cansaço excessivo e para a sobrevivência com a queda, mas o trabalho nunca foi uma opção. Nós fomos feitos para o trabalho. E, por fim, vale lembrar o mandamento criacional referente ao casamento. Culto, trabalho, casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Se os meus irmãos me acompanharem ali, o texto diz, não é bom que o homem esteja só. E é essa uma constatação divina que abre a cena da criação da mulher e da instituição do casamento. O homem e a mulher tornados os dois uma só carne, é a maneira como Deus uniu Adão e Eva, para que por meio do casamento eles multiplicassem e enchessem a terra. Então note que eu estou falando de casamento como instituição divina, estou falando de casamento como coisa feita por Deus, iniciada por Deus, e como meio pelo qual Deus queria que a espécie aumentasse e enchesse a terra. Eu retomo uma frase importante de John Piper, ele diz, quando Deus disse para que o homem multiplicasse e enchesse a terra, ele não estava dizendo simplesmente para que o homem multiplicasse e enchesse a terra de corpos. Ele estava dizendo para que o homem multiplicasse e enchesse a terra de crentes. Para que o seu nome fosse honrado em todos os lugares da terra. Para que toda a terra fosse sujeita pelo trabalho do homem à glória de Deus. Aqui está o propósito inicial do casamento. Essas ordenanças antigas e sempre tão novas, não é? Devem ser ouvidas pelos nossos jovens, sobretudo nesses tempos em que as instituições divinas estão sob ataque cerrado. Quais são as ordens antigas e sempre novas que os jovens devem ouvir? Se casem, criem filhos, e se casem e criem filhos para a glória de Deus. É assim que tudo começa. Com trabalho e com culto no seio da família, ou com trabalho e família com o propósito do culto.
Há várias formas da gente colocar a mesma coisa. O homem foi naturalmente capacitado a cumprir todas as ordens criacionais. Adão, por exemplo, nunca foi tentado à preguiça. Não estou afim de trabalhar. Isso não foi exatamente um problema de Adão. Adão não tinha problemas em ter muitos filhos com Eva e trabalhar para que tudo fosse consagrado a Deus. E por isso, o teste probatório não está exatamente ligado às ordens criacionais. O teste probatório acontece não em uma ocasião de adultério, por exemplo, não uma tentação para evitar o trabalho, mas obedecer ao mandamento pelo simples fato dele ter emanado de Deus. Olha no que consistiu o teste. O teste não era Adão está sendo tentado a não trabalhar. Ou Adão está pensando seriamente que ter filhos não é uma boa ideia porque filhos dificultam muito a profissão. O bom é que o casal esteja sempre livre, pensou Adão. Não, não pensou. Esse não era um problema. Essa não era uma tentação. E foi por isso que o teste consistiu em saber se Adão obedeceria um mandamento aparentemente sem sentido, que deveria ser obedecido pelo simples fato de ter sido dito por Deus. Adão agiria como representante da raça, da sua família, da família humana, e como tal ele deveria demonstrar que se submeteria a Deus como soberano, ciente de que ele mesmo não era o soberano, que a sua vida tinha vindo de Deus, só poderia ser mantida por Deus e deveria existir para a glória de Deus, que Deus é o soberano e não Adão. E o teste está exatamente ali no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17. Adão teria livre acesso a todas as árvores, ao fruto de todas as árvores, menos ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estão me acompanhando em Gênesis, capítulo 2, versículo 17? Veja que não havia nada de especialmente malévolo naquela árvore. Ela era mais uma árvore que Deus havia plantado no jardim. E o acesso a ela era proibido pelo simples fato de Deus haver decidido que assim seria. Sem mais nenhuma outra razão. O nome da árvore é significativo, não é? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que esse nome é significativo? Porque pelo teste, o homem demonstraria se permaneceria dependente do julgamento de Deus quanto ao que é certo e ao que é errado. Quanto ao que é bom e quanto ao bem. E quanto ao mal. Ou quanto ao mal. Quanto ao justo e quanto ao injusto. Ou se ele tomaria para si a prerrogativa de tomar essa decisão. Então, por que a árvore cujo fruto estava de acesso impedido se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque essa era exatamente a decisão que Adão deveria tomar. Se ele aceitava o julgamento divino quanto ao bem e ao mal, ou se ele a prerrogativa de dizê-lo. Os teólogos têm dito que isto é um problema de independência epistemológica. É um nome bonito para simplesmente querer dizer o seguinte: o homem quis conhecer, independentemente do juízo de Deus,
quis decidir ele mesmo, participando do fruto, independentemente da decisão divina a respeito. É um problema de relativismo. Satanás é relativista desde o início. Ele disse para Eva: é certo que não morrereis. O problema é o seguinte: Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser como Deus. De fato. Eva comeu, Adão também, e o homem é Satanás. Porque como Deus, do jeito de Deus, o homem havia sido criado. Ele havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para refletir a glória de Deus. Mas ser como Deus à moda de Deus é refletir a glória de Deus. Ser como Deus à moda de Satanás é querer ser o Deus de si mesmo. E é por isso que o problema básico da humanidade é a idolatria. Idolatria nada mais é do que a permuta, é a colocação de alguma coisa, ou de alguém, ou a autocolocação no lugar de Deus. Veja como o problema básico é a idolatria, e é exatamente isso que vai ser desenvolvido por Paulo em Romanos capítulo 1. Então, o que estava em jogo? O que estava em jogo era o seguinte: ao comer do fruto da árvore proibida, o homem estaria dizendo: a decisão quanto ao bem, quanto ao mal, quanto ao certo e quanto ao errado, quanto ao justo e quanto ao injusto, é minha. E não de Deus. O homem desobedeceu e colheu as consequências. A morte espiritual, a alienação de Deus foi logo colhida. A morte física foi adiada. Porque a aplicação imediata da morte física seria contrária ao propósito gracioso maior de Deus quanto à salvação de um povo para o louvor da sua glória. Tem uma morte que é colhida imediatamente. Tem uma outra que é adiada. Porque nesse meio tempo, Deus encaminharia a salvação de um povo para o louvor da sua glória. E os termos desse pacto está exatamente em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 14. Gênesis 3, a partir do versículo 14. De acordo com essa passagem, Deus faria inimizade entre a mulher e Satanás. Vocês sabem o que isso significa? Que se Deus não interpusesse a inimizade entre a mulher e Satanás, a amizade teria sido perpétua. Deus interpõe com uma inimizade. Eu peço que os meus irmãos me ajudem aqui, porque a gente não quer isso, por favor. Eu peço que alguém fique de olho. Josias, tu fica de olho um pouquinho na porta também, tá bom? Obrigado, meu irmão. Eu estava dizendo de acordo com essa passagem. De acordo com essa passagem, Deus então intervém com uma inimizade. A inimizade é entre a mulher e Satanás. E tem uma outra inimizade também. Tem uma inimizade interposta aí entre a descendência de um e a descendência da outra. Então tem duas inimizades que são colocadas entre a mulher e Satanás, entre a descendência dela e a descendência dele. Essa inimizade, que foi de iniciativa divina, acabaria desembocando em um conflito entre dois indivíduos, entre o descendente da mulher e Satanás.
aquele seria ferido no calcanhar. Esta ferida mortalmente, com a cabeça esmagada. Entenderam isso? A mulher daria a luz. Então, a vida continua. Mas daria a luz em dores, em sofrimentos. A vida continua, e por isso o homem continuaria se alimentando. Mas agora se alimentaria a partir do suor do rosto, com trabalho árduo. Veja, o homem teria filhos, mas com dores. Se alimentaria com fadiga. A vida continua, mas num contexto diferente. Veja que Deus inicia uma inimizade entre a mulher e Satanás e entre as descendências de ambos, porque se Deus não tivesse, repito, intervido graciosamente, haveria apenas um povo, uma só descendência, a de Satanás. Mas Deus não interferiu, interpondo uma inimizade. E é por isso que no Éden nascem dois povos. Quero saber se vocês me entenderam. Em resumo, Deus começou tudo com uma família. Casamento é ordem criacional. Ter filhos também. Foi Deus que começou isso. Segundo, a decisão de Adão traria consequências a ele e à família. Terceiro, Adão desobedeceu. Morte espiritual é imediatamente colhida, morte física é adiada. Nesse período, Deus interpõe uma promessa e começa a agir graciosamente no meio de um mundo caído. Essa graça inclui continuação da vida, mas com dores e com fadiga. Interposição de inimizade entre a mulher e Satanás e entre as descendências, as respectivas descendências. No fim, o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E aí nascem dois povos, duas descendências, duas sementes. Jesus disse isso na parábola do joio e do trigo. Esses dois povos, duas sementes, duas descendências são compostos de famílias. E aqui eu deixo os meus irmãos por falta de tempo, porque nós vamos dar início à nossa Assembleia de Membros agora. Vamos ficar de pé. Vamos recolher os dízimos. Vamos recolher os dízimos. Eu vou pedir que o nosso irmão Luiz posicione aqui o gasofilácio, por favor. Luiz. E vamos ter esse momento de serviço a Deus. Em seguida, a diaconisa Joadete continua o trabalho. Eu peço que os nossos irmãos Diógenes e Hélida estão ainda aí? Estão? Diógenes, por favor, pega aqui o certificado. É para marcar o momento, para não esquecer o dia que o Tomás foi apresentado. Obrigado, muito obrigado. Amém. Tem aniversariantes?